Olha só, eu vim aqui para te dar um alerta. Não compre nenhum curso online. Eu não comece a empreender sem entender o que eu estou chamando de a maior mentira do século, tá? A maior mentira do século para marketing digital, para negócios online. Você não me conhece, tá? Mas talvez você já tenha se deparado com alguma de minhas realizações. Eu trabalho com comércio eletrônico há 20 anos, tá? Sou empresário há 27, meu nome é Davi. Eu tive a oportunidade, o privilégio, né, de com mais dois outros sócios fundar há 20 anos atrás uma empresa que acabou se tornando um dos maiores comércio eletrônico, um dos maiores sites de venda de produtos de Minas Gerais, tá? Hoje tem atuação nacional, a marca Obabox, já pode ter visto alguma propaganda na televisão ou alguma, né, aquela empresa dos celulares para idosos, né, das teclas grandes, aquele toca-disco de vinil, enfim. É, e em setembro de 2020, eu vendi a minha parte na empresa e comecei a dar algumas mentorias para alguns empresários, enfim. Hoje eu ajudo alguns empresários a empreender dentro da internet, tá? E tenho me deparado com algumas coisas muito absurdas e eu vim aqui para te dar um golpe de consciência, tá? Antes de você dar qualquer passo, assiste esse vídeo até o final que você vai entender que eu vou falar. E tudo começou, na verdade, por uma frustração muito grande. Imagina, eu trabalho já com comércio eletrônico há muitos anos. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu estava num relacionamento e aí veio da gente fazer o lançamento, né, dessa pessoa na internet. E eu pensei, poxa, eu já tenho tanta experiência no comércio eletrônico, né, eu aprendi, só para vocês terem noção, é até engraçado o que eu vou falar. Mas quando eu comecei não existia Google, não existia Facebook, né? Era KD, Alta Vista, o site de busca, tá? Hoje a gente fala, né, de direct no Instagram. Eu já fiz muita mídia com o Scrapbook do Orkut, vocês vão lembrar disso, né? Anunciei no Messenger, que era a ferramenta de chat da Microsoft. A gente anunciou aí nos grandes portais Terra, UOL, IG. O tipo de publicidade era muito diferente. Enfim, pude viver várias coisas muito interessantes aí, né, nessa jornada de comércio eletrônico. E até por toda essa experiência, imagina, a empresa cresceu bastante, a gente chegou a ter mais de 100 colaboradores, chegamos a vender para mais de 1 milhão de clientes, tá? E eu pude participar dessa jornada de crescimento na empresa e, naturalmente, acabei adquirindo uma experiência grande, né, no comércio eletrônico, na área empresarial, na área de gestão e tudo mais. E aí, né, quando veio essa oportunidade dela se lançar na internet como uma infoprodutora, era uma médica, né, que tinha em algum momento feito uma transição para uma área terapêutica, né, essa parte de meditação, yoga, enfim, e queria se lançar na internet. E para mim foi uma coisa meio que óbvia. Poxa, se eu já tenho tanta experiência assim, vai ser muito fácil. O que que eu vou fazer? Eu vou entender um pouco, né, de como que funciona esse mundo de infoprodutos, né? Na verdade, uma coisa é você vender produtos, outra coisa é vender infoprodutos, né? Estudei aí algum desses grandes gurus aí da internet, enfim, foram três que eu acabei entendendo o método, tá? Fiz tudo como manda o figurino, né? Junto com ela, fiz ali a persona, a dor, construímos uma landing page, fizemos toda a estratégia de venda e na época a gente quis, eu calculei, eu falei, olha, né? Já que eu tenho tanta experiência, né? Eu vou colocar um planejamento onde a gente vai investir R$ 5.000, eu vou calcular um ROI, né? ROI é o Return Over Investment, ou retorno sobre o investimento, né? Você multiplica, isso é o ROI, né? Um ROI de 5, ou seja, investir 5 mil para vender 25 mil, para um primeiro passo estava legal, né? Valia a pena fazer esse investimento, já que a gente imaginava ter esse resultado. Fiz tudo como manda, né? Abri a conta no Google Ads, no Facebook Ads, configurei tudo e tal, e fomos fazer o lançamento. Ó, estávamos super animados, pô, vai dar super certo, uma nova carreira e tudo mais, e lançamos, né? E aí vamos vender R$ 25.000. Só que não. Foi um fracasso esse lançamento, tá? Me gerou um estresse gigantesco, né? É natural que até o relacionamento fica abalado, enfim. Mas foi realmente muito, muito frustrante para mim. E ali me caiu uma ficha. Gente, estão contando uma mentira assim gigantesca no mercado. E que mentira que é essa que eu venho falando para vocês? Cara, se eu que sou empresário há 27 anos, né? Aprendi sobre empreendedorismo, como ter empresa, gestão, né? Métricas, enfim, tudo isso.
Estudei marketing digital profundamente, né? Eu aprendi o Google AdWords na versão 1.0, né? Eu fiz o curso do Google, né? Na Universidade do Google, né? Eu lembro que eu tirei mais do que 90% da prova, enfim. Eu tinha um conhecimento. Poxa, se alguém que tem um histórico na área de comércio eletrônico, viveu os últimos 20 anos nessa área, foi se lançar e não deu certo, como que um médico vai estudar essa matéria e vai se lançar? Como que um advogado, um arquiteto, um professor de yoga ou alguém que trabalha com meditação? Então, qual que é a grande mentira? Cara, não, não é qualquer pessoa que vai pegar e aprender e fazer o seu próprio marketing digital. E hoje eu vejo, não faz sentido nenhum, tá? Como marketing, publicidade, comunicação, administração, tudo é muito abstrato, tá? As pessoas às vezes não têm níveis de consciência, e aqui eu vou te trazer um golpe de consciência que vai, eu tenho certeza que vai mudar toda a sua forma de pensar se você está realmente pensando em empreender na internet. Vamos lá. Imagina o seguinte, para você realmente, né, que é um médico, um advogado, ou que é um expert em qualquer área, uma autoridade em qualquer área, e quer se lançar, na hora que você fala isso, você está querendo aí é consciência, você está querendo se posicionar como um estrategista digital, tá? O estrategista digital é o nome maior que pode ter nessa área de marketing digital, né? Na música seria o equivalente ao maestro, né? No direito talvez um juiz, um ministro, alguma coisa nesse sentido, né? Na medicina seria o equivalente a um cirurgião. Então, imagina se eu fizesse o inverso. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Imagina se eu falasse assim com você: nossa, o mercado de medicina dá muito dinheiro, né? Basta você aprender a trabalhar com medicina, um cirurgião médico, né? Você não precisa ter experiência, você precisa nunca ter feito nada, você não vai precisar dedicar muito e você vai se tornar um cirurgião de sucesso e com isso você vai ganhar muito dinheiro. Cara, se fosse na medicina, isso não faz sentido. Vocês concordam comigo? Só que por que que no marketing digital as pessoas acreditam nessa mentira? Por que que eu estou falando isso? Para que você seja realmente um estrategista digital, né? O ideal era que você tivesse na área de marketing, administração, comunicação, a mesma jornada que um profissional da música teria para se tornar um maestro. A mesma jornada do que um médico teria para se tornar um cirurgião especialista. Ou seja, você teria que ter entrado lá atrás, né? Numa faculdade, né? Ou então desde criança você sonhava, você gostava dessa área de marketing, vendas, enfim, entrou numa faculdade, aí você fez faculdade, aí você trabalhou, fez uma, né, no caso, um estágio numa empresa, e aí você aprendeu, depois você virou assistente, depois assistente você virou analista, do analista de repente você virou um supervisor, no supervisor você virou um gerente, do gerente de repente você virou um diretor, você fez carreira na área de marketing digital, aí sim você pode se apropriar, né, de se tornar um estrategista digital. Pô, Davi, mas tem um médico que ele é o próprio estrategista. Claro, vão ter sempre pessoas brilhantes em suas áreas que vão poder sim, né, ser o próprio estrategista digital. Mas o que que eu acredito? O médico, ao invés dele estudar copy são textos persuasivos, são redações, vocês vão entender. Estudar como fazer uma página, uma landing page é uma página de destino, como estudar como fazer Facebook Ads, né, que é a ferramenta de publicidade do Instagram, do Facebook, enfim. Em vez do médico estudar isso, o que que eu acredito? Que ele tinha que continuar na especialidade dele, tá? E sim contratar profissionais para fazer essa outra parte. Vocês vão entender. E aí, como é que eu posso colaborar com vocês? Como é que eu posso ajudar vocês? Justamente com esse golpe de consciência. Então vamos lá. Qual que é a mentira do século no marketing digital? Que um médico pode se tornar o próprio estrategista, ou seja, o próprio médico vai comprar um login em senha aí de um curso digital, ou vai fazer um curso, né, com um guru aí do marketing digital e ele mesmo vai conseguir fazer todo o seu material e tudo mais, tá? Pô, Davi, mas tem um caso do cara que fez e deu certo. Gente, é óbvio que vai dar certo, só que a gente conta as histórias dos que deram certo. E a quantidade de médicos que compraram login e senha, começaram a fazer os cursos, percebeu que o buraco é muito mais embaixo, o jogo está alto nível e deixou de lado aí o curso e aí perdeu aquele dinheiro, ou desistiu, ou está frustrado e tudo mais. Então é disso que eu vou falar. Eu costumo falar para meus clientes que o marketing digital no mundo dos negócios seria o equivalente à Fórmula 1
da indústria automobilística, vamos falar. Por que a Fórmula 1? A Fórmula 1 é o evento magno, sabe? Onde estão as maiores marcas, as maiores equipes, sabe? Os veículos de mídia tá todo mundo olhando para lá, os melhores pilotos estão lá. E é o que está acontecendo no comércio eletrônico, no marketing digital, né? Eu costumo falar, o Alexandre Birman, quem não conhece, ele é o CEO do grupo Arezzo. Cara, esse cara tá no mesmo mercado que a gente. Entendeu? Então, assim, não adianta a gente achar que a gente vai comprar um cursinho, fazer meia dúzia de aulas ali, vai montar a própria página, colocar e pronto, o negócio vai funcionar, eu vou ficar rico, a coisa vai funcionar. Galera, perdão, mas não vai, tá? Mas aí, como é que a gente precisa fazer na prática, tá? Na prática, a gente tem que entender o seguinte: se você quer se suceder dentro do mercado de negócios online, né? Você é um expert, eu acredito piamente que a solução não é você estudar, fazer nenhum curso online. A solução é você trabalhar com um time, tá? Que vai fazer esse trabalho para você. Por que eu estou falando isso? Para você se lançar na internet, você precisa de várias expertises, várias experiências em áreas distintas, né? E você precisa de profissionais. Então, eu vou dar um exemplo, tá? A gente fala do copywriter. O que é o copywriter? É um cara que estudou comunicação, né? Aquele menino, quando era criança, ele tirava nota 10 nas redações. A professora falava: nossa, esse menino, quando crescer, vai ser político, vai ser jornalista, ele escreve muito bem. É um menino que gosta de escrever, fazia poesia. E aí ele resolveu entrar numa faculdade de letras, de jornalismo, de comunicação, alguma coisa nesse sentido. E esse cara tem o dom de escrever. Aí esse cara foi e quis trabalhar na área de redação publicitária. E dentro da redação publicitária, quis se especializar em copywriter. O que é o copywriter? Copywriter é a pessoa que escreve cartas persuasivas com objetivos de venda com gatilhos mentais. Dá para você aprender gatilho mental, escrever? Dá. Mas isso é uma das expertises, é o que eu te falei. Por mais que você que é médico, advogado, professor de yoga, enfim, o que for, né, em qualquer área, você queira aprender sobre copywriter, você não é esse menino que, sabe, sempre sonhou. Beleza. Aí também você precisa de uma outra profissão, né? De um outro profissional, que é o quê? É um web designer. E não é só um designer, vocês vão entender. Um designer é aquele mesmo menino, quando era pequeno, era o menino que gostava de cor, sabe? Que brincava de tinta, que sempre ficava observando as logomarcas, as marcas das empresas, as histórias do design e tudo mais. Ele sonhava, ele fez talvez uma faculdade, queria fazer belas artes, sempre foi em museu de arte, ele sempre gostou dessa área criativa, tá? Esse menino estudou design, enfim, em alguma faculdade aí de design, e aí trabalhou no escritório de arquitetura ou de comunicação, enfim, e ele ama design. E o design é para fazer layout, só as imagens. Só que ele ainda precisa ser web designer. Por que web designer? Porque ele precisa saber de programação. Não adianta você ter a página bonita, pronta, se você não souber como colocar ela no ar, tá? Então, beleza. Então, a gente precisa de um profissional de web designer, tá? E aí, o que mais que a gente precisaria? De um gestor de tráfego, tá? Porque gestor de tráfego é o cara que pilota as ferramentas do Google AdWords e do Facebook Ads, do TikTok Ads, enfim. Qualquer plataforma tem uma ferramenta de ads, tá? Que é a mídia paga, né, das plataformas, tá? E por que esse cara precisa estar especializado? Porque quem está lá já está muito especializado. Eu sou um cara fundamentalista, estou na internet há muitos anos. Realmente, há 10 anos atrás não existia especialista. Então, qualquer pessoa que sabia mais ou menos podia entrar no Google Ads, faria lá um cursinho e tudo mais e iria administrar. Só que agora o jogo está altamente competitivo. Tá? As melhores cabeças estão trabalhando para as maiores marcas. E a ferramenta é a mesma, a gente está no mesmo ambiente competitivo. Tá? Então, você precisa de um profissional de tráfego. Então, olha só que interessante, né? O expert, né, que deveria ser o cara que tem autoridade no assunto dele, não faz sentido esse cara aprender sobre redação para virar um copywriter, depois sobre design, né, para saber fazer layout, depois de programação para ele ser web designer, depois tráfego, porque é o cara que vai fazer toda a parte de inteligência para os anúncios, tá? Tem um diretor criativo, né, que geralmente o estrategista digital ele pode instruir para o web designer e ele cria também as peças criativas. Então, com isso, você precisa de um time para fazer a coisa acontecer, tá? Pô, Davi, mas fica caro contratar todas essas pessoas. Sim, se você for
começar, né, pequeno, como uma startup, e quiser ter esses 3 profissionais trabalhando para você, sendo que você vai precisar de um estrategista, né, isso fica caro. Com certeza, né, você começaria aí com um custo de pelo menos uns R$ 20.000 por mês para bancar a folha dessa turma toda de alto nível. E não faz sentido você contratar essas pessoas para fazer esse trabalho para você, sendo que elas ficariam desocupadas, né, sem ter o que fazer 90% do tempo, porque não tem, né, para alguém que está começando uma startup, iniciando um projeto, não tem trabalho para essa turma o tempo inteiro. E qual que é a solução, então, que a gente pode usar se eu sou uma autoridade e quero lançar, tá? A gente vai contratar, eu vou sempre indicar isso fortemente, tá? Eu vou contratar agências de lançamento, tá? Como é que funciona isso? Hoje existem vários profissionais de marketing digital que se especializaram a, a fazer lançamentos, tá? E eles têm esses profissionais. Geralmente, uma agência de lançamento, tá? Ou de marketing digital, tem o estrategista que seria o maestro, né? Se fosse música, seria o maestro, tá? É o cara que entende tudo, que ele sabe gerenciar um Facebook Ads, um Instagram Ads, enfim, qualquer ferramenta, mas ele mesmo não opera, porque ele está orquestrando o time, tá? E esse cara, ele tem que ter no time pelo menos um bom web designer, tá? Um cara bem criativo, um cara com talento em arte, tá? E que saiba também uma programação básica. Ele não precisa ser um programador. Para um lançamento, você não precisa ter um programador avançado, porque já as ferramentas já estão prontas, tá? É mais integração e tudo mais. Você precisa, né? Essa agência precisa de ter um copywriter, que é um redator, é alguém que vai fazer toda a arquitetura da comunicação, textos, né? As ideias por trás do que a gente vai lançar, tá? E ele também precisa ter um gestor de tráfego. Isso que eu nem estou falando, tá? Do orgânico, né? Eu estou entendendo, se você já é uma autoridade, você já tem um perfil na internet, já tem um tráfego orgânico, né? Que as pessoas estão visitando lá, então nem estou falando de orgânico. Eu estou falando de usar, né, uma estrutura para você construir seu curso, ou seu produto digital, ou seu serviço, fazer sua landing page, plugar ela nas mídias de tráfego e fazer o dinheiro, investir, né, e fazer o dinheiro retornar. Então existem hoje agências, mas aí agora eu vou dar alguns alertas, tá? Primeiro, como as boas agências elas estão sendo muito requisitadas, porque tem muito mais pessoas querendo se lançar, experts, pessoas que se construíram na internet, do que agências, tá? Eu acho um absurdo isso, mas elas estão cobrando às vezes até 70% do faturamento. Não sobra nada para o expert, tá? Tá acontecendo no universo dos lançamentos a mesma coisa que aconteceu no universo das editoras. Para quem não conhece, né, e não sabe, um autor às vezes recebe da própria obra, do livro dele, às vezes 10%. 90% fica para a editora. Eu acho um absurdo isso, e está acontecendo isso no mercado de marketing digital, tá? Tem agências, né, a maior parte delas cobra 50% do faturamento, tá? Não é nem do resultado, é do faturamento, tá? Existem vários outros cobrando. O que eu aconselho a vocês? A procurar, né, uma agência que tenha essa estrutura e que tenha um custo que faça sentido para vocês, tá? Hoje em dia, para você construir uma landing page profissional, tá? Eu vou ser bem honesto, você tem lá um rapaz, às vezes, né, que é talentoso, mas não é profissional naquilo. Ele vai te cobrar, às vezes, R$ 500 para fazer uma landing page, R$ 1.000. Às vezes ele é só designer, não tem copy. Então eu fugiria desses caras, tá? Uma empresa profissional vai te cobrar para uma landing page profissional, vou colocar entre 2.000 e R$ 20.000, tá? Por que essa amplitude toda? Eu já tive projetos que eu paguei para um diretor de arte, um programador e um cara de redação, R$ 20.000 para fazer um site de primeira, porque era um produto que eu queria lançar com muita qualidade, e eu te falo que valeu cada centavo, tá? Em alguns projetos que às vezes são como se fossem MVPs, MVP é um significado que vem lá do Vale do Silício, né? Que significa Minimal Valuable Product, ou produto mínimo viável. Às vezes você quer fazer um produto rápido do que você está fazendo para testar, aí vale a pena você investir 2, 3, R$ 4.000 para poder fazer, como se diz, o seu próprio lançamento. Bom, enfim, o que eu quero falar no final dessa história toda? Primeiro, que aí eu vou resumir aqui, né? A grande mentira do século é:
o expert vai por conta própria estudar marketing digital e vai se lançar, tá? Ah, Davi, mas a gente vê várias histórias. Sim, eu quero que vocês prestem atenção. Para esses caras que, né, nada contra, tá? É uma outra forma de trabalhar, mas eu particularmente não acredito, porque eu sofri com isso, tá? Você vai perceber, eles vendem milhares de login e senha. Quantos que vão ali no palco? Né? E aí aquela história também. Quantos que dão certo, né? Aí a gente faz aqui, né? Você já deve ter visto assim, né? Aqueles vídeos de storytelling muito bem produzidos, né? Que é geralmente um cara que tem um sonho, e aí de repente ele passa um aperto danado, aí ele vende a moto dele, que é do Uber, e aí ele fica sem condição para comprar, aí compra um curso, e aí a primeira vez dá errado, e tá, aí lá no final, cara, isso tudo é estratégico, é até maquiavélico. Isso aí é uma estratégia de storytelling utilizando o arco dramático ou a jornada do herói, tá? Para que você possa se emocionar e de repente acreditar que aquilo ali é possível e tudo mais. Então, assim, eu fiz de propósito, fiz questão de fazer um vídeo, né, vida real, só para vocês entenderem que, ó, eu tô aqui em Brighton, né, virei estudante de novo. Quer ver, ó, hora e local atual. Vou colocar aqui, ó. Ó, nós estamos aqui, ó, Hove. Hove é uma cidade do lado de Brighton, tá? Na Inglaterra. Agora são 3h49 aqui. Hoje é dia 4/6, tá? Então, para vocês verem, né? Esse site aqui não tem nenhuma pirotecnia, propositalmente, não tem design, não tem layout. Por quê? Eu quero mostrar para vocês a vida real, tá? Eu sou um empresário da vida real, tá? Ralei bastante nesses 20 anos, tá? Vivi muita coisa. Hoje eu trabalho com lançamentos, até queria falar isso com vocês. Eu tenho uma metodologia de lançamento e eu trabalho com agências licenciadas. Eu licencio agências também para fazer esse trabalho, tá? Aonde eu colaboro com outras pessoas a se lançarem nesse modelo que eu chamo de bootstrap, tá? Que é bootstrap? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas se vocês jogarem no Google Bootstrap Business, até vou fazer isso aqui para vocês, ó. Bootstrap negócio, business, ó. Aqui, ó. Bootstrap se refere ao processo de começar uma companhia com as economias de uma pessoa, incluindo empréstimos ou fundos familiares ou de amigos, né? Ou seja, bootstrap é aquele empresário raiz, sabe? Aquele cara que por conta própria, opa, vou voltar aqui, por conta própria ele mesmo faz os seus próprios investimentos, com o próprio retorno ele retroinveste, tudo mais, tá? Eu sou um empresário bootstrapper, vamos falar. Por quê? Eu comecei com 19 anos, minha primeira empresa era uma confecção, não tinha nada a ver com comércio eletrônico. Fiquei dos 19 aos 25 anos, né, construindo essa empresa. Com 25 anos eu quebrei, fiquei mal, muito mal, porque quando você é jovem, né, tem um sonho e de repente a empresa quebra, você não sabe o que está acontecendo, sabe? Eu fiquei 2 anos para me recuperar, recuperei, paguei minhas dívidas, paguei, né, montei outra confecção para pagar o problema da primeira e tudo mais. E em 2000, no ano de 2000, eu fiz a primeira venda online, tá? Meu primeiro pedido online, foi até engraçada essa história. A Polishop vendia equipamento eletrônico, que eram aqueles aparelhos abdominais. Quem está na minha idade vai lembrar. Os garotos propagandas eram o Giovanni, que era um jogador do vôlei, a Feiticeira, que era uma moça muito bonita, que fez sucesso na época e tudo mais, tá? Tinha o Pelé foi o garoto propaganda do produto, e na época eu queria ver se era possível vender, né? A Polishop vendia num valor muito alto, era R$ 399, e eu mexia com camiseta promocional. Olha que interessante essa história, eu mexia com camiseta promocional. E aí, o que aconteceu na prática? Eu estava louco para poder vender algo, não sabia o que, e encontrei um fornecedor desse produto. E olha que interessante, a Polishop vendia R$ 399 o aparelho na televisão. Eu achei o produto exatamente igual, né? Só que o custo dele, né, era com outra marca, naturalmente, tudo mais, era R$ 28. E eu lembro que esse dia era uma quinta-feira, acho que era uma quinta-feira, eu sentei às 4 horas na frente do computador, no ano de 2000, isso era em julho de 2000. Eu sentei na frente do computador às 4 horas da tarde e falei, só levanto daqui quando eu acabar o site. Nessa época não tinha PagSeguro, VTEX, loja integrada, plataforma, não tinha nada. A única coisa que tinha era você programar em HTML. Na época eu usava um aplicativo, um software
Microsoft chamava Front Page, não era nem Tableless, quem entende disso, né? Era tabela ainda, colocava as imagenzinhas e tudo mais. Montei um formulário com um script CGI, tá? E aí, esse script aí, o que ele fazia? Ele simplesmente pegava os dados do cliente, transformava no e-mail e mandava para minha caixa postal. Esse era o sistema de pedidos da época, tá? Fui acabar de programar esse site, era tipo 2 horas da manhã. Eu tinha, né, naquela época você conseguia mandar disparar e-mails do seu próprio computador. Você transformava o seu computador num servidor SMTP e disparar, colocava a listinha e disparava. Coloquei ali para poder disparar e fui dormir. No que eu acordei no outro dia, 10 horas da manhã, pela minha surpresa, né? Antes de escovar os dentes, eu já fui lá para ver. Tinha tido 4 pedidos. E aquilo ali deu um bug na minha cabeça. Eu falei, cara, é real, é possível, só que isso era no ano de 2000, né? E aí foi assim, incrível o que aconteceu. E aí ali eu comecei realmente a minha jornada, tá? E aí eu comecei na época, isso aí que a gente falava era um hot site que a gente fazia, não era landing page, tá? E aí eu comecei a desenvolver vários outros projetos e acabei construindo toda essa jornada. Mas enfim, só para finalizar o vídeo aqui, né, lembrando vocês sobre essa questão da maior mentira do século, né, que eu comentei aqui. O que eu acredito então? É possível ganhar dinheiro na internet? Óbvio, né? Hoje eu estou aqui, como eu falei, né, na Inglaterra, estou estudando inglês, voltei a virar estudante de novo, tá super, né, legal, estou vivendo nessa história aí do nômade digital, vou ficar aqui 40 dias, continuo trabalhando, como eu falei, eu faço mentorias para os outros empresários, mas agora eu posso fazer de qualquer lugar do mundo, né? Eu tenho hoje esse privilégio de poder estar realmente trabalhando de qualquer lugar do mundo, e eu quero poder colaborar com você. Então, se você gostou desse vídeo, primeiro eu queria te pedir para você compartilhar com outros amigos e curtir também, né, aqui no YouTube, e compartilha com outros amigos. Eu vou te pedir isso aí, que estão querendo empreender na internet, mas estão inseguros, estão com medo, estão querendo comprar um curso digital. Eu falo, não é que não vale a pena, né? Porque acaba que você aprende também. Mas a gente achar que a gente vai fazer um curso, vai virar um estrategista, na minha opinião, é um ledo engano, né? Então, o que eu faria no caso de vocês? Eu buscaria uma agência de lançamentos, tá? Não buscaria uma agência nesse valor tão alto, né? De 50%, 70%, tá? Como eu falei, a gente faz esse serviço, né? Eu fundei um método, chama método Bootstrap, até por aquela modalidade que eu falei, né? Que eu acredito que a gente deve começar pequeno, tá? É um valor que faz muito sentido, pelo menos para mim. É uma mensalidade de 2.800 e mais 20% do faturamento e nada mais, tá? A gente praticamente entra no risco com você, justamente porque a gente acredita. Só que tem um ponto que isso é muito importante, tá? E aí, para eu saber se você está até aqui nesse ponto, eu vou mandar um link para que você possa acessar só se você estiver nesse ponto, tá? Existe um ponto de consciência também que quem vai se lançar não tem, tá? Que acontece? Para você começar a ter algum êxito na internet, é importante você ter o mínimo de autoridade, tá? O que é autoridade? E aí, para simplificar, eu criei um código que fica muito simples de você entender se você está no momento certo ou não, tá? Que código é esse? É o 10K mais EPL. Presta atenção. 10K mais EPL, tá? Fica aqui até o final, porque aí eu vou te dar um link, tá? Que aí esse link, se você acessar ele, você vai ter acesso ao meu WhatsApp direto, tá? Por que eu só vou mandar um link no final desse vídeo? Porque eu não quero receber contatos de pessoas inconscientes do que eu falei aqui, tá? Justamente porque se faz sentido isso que eu estou falando, aí sim entra em contato comigo. Então vamos lá. 10K mais EPL, tá? Que é o quê? Para que você faça um lançamento e tenha êxito logo de começo e o próprio resultado retroalimente e você comece a realmente ter um bom resultado, é fundamental que você tenha no mínimo 10 mil seguidores. Aí agora você entende o 10K mais, tá? Pô, Davi, um amigo meu aqui tem 10 mil, ele fez um sorteio lá e ganhou um monte de seguidor. Ou ele comprou seguidor aí de um software. Cara, não funciona, tá?
Que aí vem o resto que vai justamente validar se você está pronto, tá? Então 10K mais no mínimo 10 mil, menos você não tem volumetria. Dá para fazer? Dá para fazer, mas não é o momento adequado, tá? Depois, EPL, engajados em um posicionamento lucrativo. Pô, Davi, aí você me avacalhou. EPL, engajado, posicionamento lucrativo, tá confuso isso aí. Então vamos lá. O que é os seguidores engajados, tá? Você vai pegar seus últimos 10 feeds de fotografia e vai analisar de imagens estáticos, pode ser carrossel também, tá? E vai analisar se eles têm no mínimo 3% de curtidas e 0,3% de comentários, tá? Então, em números, se você tiver 10 mil seguidores e uma média de 300 curtidas e 30 comentários, você tem um público engajado, tá? Beleza. Mas e se eu faço isso de forma aleatória? Não funciona. É num posicionamento. O que é posicionamento, tá? Também é uma palavra abstrata, difícil de entender. É um posicionamento no nicho. Então, onde eu quero chegar? O que é posicionamento? Então, vamos lá. Se você, por exemplo, é da área de RH e fala de RH de uma maneira genérica, você fala sobre liderança, sobre absenteísmo, sobre recontratação, como demitir, como se portar numa entrevista de emprego, você está falando de uma maneira genérica, você não tem um posicionamento, tá? Isso faz com que você tenha uma conversa muito difusa e você não consiga ter de forma clara o que você está posicionado, então você deixa o seu público confuso, sem perceber. Então, o que é posicionamento? Eu vou dar um exemplo. Dentro do RH, é você se posicionar, por exemplo, em recontratação. Só isso, recolocação. Você só fala de recolocação, ou seja, todo o seu assunto é para falar de como fazer um bom currículo, como fazer o seu cadastro no LinkedIn, como se portar numa entrevista de emprego, enfim, você só fala de recolocação. Aí sim você tem um posicionamento, né? Lucrativo. Por que lucrativo? EPL, né? Engajamento no posicionamento lucrativo. Por que lucrativo? Cara, vou dar um exemplo aqui, esdrúxulo, mas é real. Sei lá, de repente eu trabalho com governança, né? Eu sou dentro de hotel, em hotelaria, né? E eu entendi que valia a pena eu ter um curso muito legal para as camareiras organizarem a cama. Cara, e aí eu só falo de como organizar a cama. Cara, posso ter até muito engajamento, mas é aquela história. Será que as pessoas estão dispostas a pagar um valor alto para saber como organizar a cama? Né? Nem vou falar que não está, não, mas assim, entendam. Se de repente eu estivesse falando só sobre como lucrar numa ferramenta específica no mercado de criptomoeda e em Bitcoin. Então pensa, né? Existe um universo dos investimentos tem criptomoeda, de criptomoeda tem o Bitcoin, e eu descobri uma ferramenta XPTO lá que fala como lucrar com Bitcoin. Aqui é um posicionamento claro e é um mercado lucrativo. Tem muita gente disposta a aprender, tá? Então agora vocês entenderam o que é o 10K mais EPL, tá? Então, o que eu vou falar para vocês que ficaram até aqui no vídeo, tá? Se vocês quiserem conversar um pouco mais comigo, e vocês já estiverem nesse momento de lançamento, me manda uma mensagem, tá? Como é que você vai mandar uma mensagem para o Davi? Você vai digitar www.vai.lá presta atenção, 10K EPL. 10K EPL. Então eu vou colocar aqui para vocês verem, para não ter dúvida. Então vamos lá. Ó, vocês vão estar aqui, ó, opa, nem precisa ser, ó, http quer dizer que você vai colocar no endereço, tá? Pode ser aqui, ó, vai.lá 10K EPL, ok? Ou então, vocês vão colocar a mesma coisa aqui, ó, www.vailá.10K EPL, ok? Na hora que vocês digitarem isso, ele vai mandar para uma conversa que vai me acessar diretamente no meu WhatsApp, tá? E aí a gente conversa. Se você estiver precisando de uma ajuda para poder se lançar, se você já é autoridade em algum segmento, já tem no mínimo 10 mil seguidores, entendeu que eles são engajados, entendeu que você tem um posicionamento, né? E que o seu mercado é lucrativo, a gente pode te ajudar, tá? Me manda uma mensagem, eu vou conversar com você,
tá? E aí, enfim, eu direciono para alguma de minhas agências, ou então até, se de repente, às vezes, você quiser só uma dica e quiser me apresentar alguma agência para eu avaliar, também conta comigo, né? O meu objetivo aqui é realmente colaborar para que funcione, tá? Eu não quero que você machuque como eu machuquei. Eu fiquei muito frustrado, né? Na época, essa pessoa de meu relacionamento também ficou muito frustrada, doeu demais, tá? E eu sei que muita gente está sofrendo aí por acreditar nessa ilusão que foi construída, tá? E eu tô aqui justamente para poder trabalhar para que a gente realmente consiga, sabe, ampliar nossa voz, ensinar outras pessoas na internet, mas de uma maneira profissional, sólida, assertiva, lucrativa, é isso que eu estou buscando, tá joia? Então, eu fico esperando, né, caso você tenha interesse, fazer contato. E de repente também, se você tenha gostado desse vídeo, de novo, encaminha para um amigo, né? Divulga aí nas suas redes sociais, fala, não, achei um vídeo legal aqui sobre curso online, sobre marketing digital, um cara que fala realidade, que fala a verdade, né? Sem muita pirotecnia e tudo mais, tá? E eu até vou colocar o endereço aqui que eu vou criar, que é o www.amentiradosseculo.com.br www.amentiradosseculo.com.br. Divulga esse endereço para as pessoas, para que todo mundo fique alerta, né? Para que eles entrem no mundo do comércio eletrônico, do marketing digital de forma consciente, tá joia? Então, obrigado por ficar até aqui. Um forte abraço do Davi, né? E espero poder colaborar com você. Até mais.